Vamos aproveitar, vamos aproveitar aí o mês, né, que a gente tem como tema o Janeiro Branco, né? E para isso nós convidamos o Dr. Alisson, que depois se apresenta, fala um pouco das credenciais dele, da vivência acadêmica dele, e aí a gente vai bater um papo, né? Vocês podem fazer perguntas pelo chat, né? E à medida que vocês forem tendo dúvidas e perguntando, a gente vai passando depois as perguntas para o Alisson, né? Então, Alisson, se apresenta aí, e aí depois, se você, na sequência da sua apresentação, se você puder falar um pouquinho do Janeiro Branco, né? O que significa isso, né? Janeiro Branco. Fala um pouco para a gente dessa história, depois a gente vai conversando aí, vai falando um pouco mais sobre a importância desse tema saúde mental nesse momento em que a gente, que o país vive, que o mundo vive. Ok, obrigado, Daniel. Obrigado a todos que estão participando. Desde já, eu peço desculpas caso haja alguma instabilidade na conexão. Eu estou em Curitiba e hoje, durante o dia todo, a internet aqui está oscilando das várias empresas, enfim, é um problema generalizado aqui com a conexão. Então, caso ocorra alguma instabilidade, fica aí o aviso, mas a gente supera essas instabilidades, não tem problema, retorna onde parou, não há problema. Bom, eu sou Alisson, eu sou psicólogo clínico, atuo numa clínica e realizo atendimentos de crianças e adolescentes, adultos, idosos, principalmente lidando com questões relacionadas a depressão, ansiedade, e trabalho bastante também com relação a temas ligados à orientação profissional e gestão de carreiras. Paralelamente ao trabalho clínico, eu tenho uma carreira como pesquisador e professor universitário. Atualmente eu sou professor da Universidade Estadual do Centro-Oeste do Centro do Estado do Paraná, Unicentro, estou locado no Departamento de Psicologia e leciono disciplinas relacionadas à psicologia do trabalho, né? E oriento estágios em psicologia organizacional, psicologia do trabalho, enfim. A psicologia do trabalho é a área na qual eu tenho me dedicado a realizar minhas pesquisas. E, basicamente, o meu campo de pesquisa nos últimos anos, mesmo antes da pandemia, tem sido o impacto das transformações tecnológicas, o impacto da introdução de novas tecnologias no mundo do trabalho na saúde mental das pessoas que trabalham, né? Então, qual é a relação existente entre novas tecnologias, a inserção de novas tecnologias e o processo de produção de adoecimento, o aparecimento de sofrimento no mundo do trabalho contemporâneo? E quais ações nós podemos desenvolver para superar o fenômeno do adoecimento ou do sofrimento psíquico e emocional relacionado ao trabalho, né? E também tentar estudar as novas formas de adoecimento psíquico e mental. O mundo do trabalho mudou. As formas de adoecer também mudaram. Quais são essas novas formas de adoecer? Quais estratégias os profissionais de saúde, saúde mental, os gestores, todos aqueles que se vinculam ou se preocupam com o universo do trabalho, em quaisquer espaços onde há trabalho, que ações que nós podemos tomar para superar esses estados de adoecimento e de sofrimento, né? Então, basicamente, o que eu tenho me dedicado a fazer, me colocado a pensar as reflexões sobre sofrimento, saúde emocional, saúde mental e como a gente
cria uma conversação que eu chamo de psicoeducação, como que a gente transforma, faz o assunto circular em todos os espaços para que a gente supere certas mistificações, para que a gente supere certos estigmas, para que a gente supere certas ideias pré-concebidas ou supere os preconceitos relacionados à saúde mental. Então, é sobre isso que eu venho conversar com vocês hoje. É esse o objetivo do Janeiro Branco. Ele é uma campanha de conscientização, uma campanha de estímulo, uma campanha de reflexão para a gente falar sobre sofrimento, adoecimento mental, saúde emocional e, principalmente, a promoção, não só a detecção e a análise, mas principalmente a promoção de espaços sociais, e aqui no nosso caso os espaços de trabalho, principalmente, esse vai ser o foco da fala de hoje, que tragam realização, né, que tragam reconhecimento, que tragam satisfação e tragam sentimentos de autovalidação, de bem-estar, de realização. Acho que minha conexão deu uma estabilizada, deu uma estabilidade. Vamos lá? Então, o que é o Janeiro Branco? Datas específicas com alguma relação com uma cor, a gente já associa ali, né? Outubro rosa, novembro azul, o dezembro laranja. O que tem em comum essas datas? Elas fazem com que a gente pare durante um mês, faça campanha, conversa, incentive a pensar algumas questões de saúde física que afligem ou assolam uma parte importante da população brasileira, né? Então, a gente faz uma campanha aberta para discutir um determinado tema para uma determinada população e a gente usa essa simbologia das cores. E o Janeiro Branco, ele é uma campanha brasileira que foi iniciada em 2014, que tem por objetivo exatamente fazer o que nós estamos fazendo aqui, conversar, conscientizar, educar as pessoas para o tema da saúde mental, da saúde emocional, certo? Então, por que Janeiro Branco? Por que escolheram este mês e essa cor? Qual que é a simbologia, né, dessa data? Basicamente, é a seguinte, janeiro. Janeiro é aquele momento de renovação de votos, principalmente, né? Nós já estamos acostumados a assimilar um certo ritual cultural, social, de final do ano, nós nos despedimos do ano que foi e iniciamos uma nova trajetória. Então, é um momento que as pessoas estão abertas a refletirem sobre os seus planos, refletirem sobre as suas perspectivas de vida, fazerem uma autoanálise, se colocarem a pensar sobre aquilo que desejam e se pensarem sobre aquilo que as suas vidas estão. Então, o janeiro traz uma simbologia ligada à ideia de recomeço. Sempre é tempo de recomeçar. Sempre há possibilidade de se recomeçar. O branco remete à ideia de uma folha em branco ou de um quadro em branco. E neste quadro, ou nessa folha, nós vamos imprimir alguma coisa. Nós vamos escrever algo. Ou, se a gente pensar a ideia de recomeço, o painel em branco, a folha em branco, pode trazer a ideia de que a gente nós podemos nos colocar a reescrever as nossas trajetórias, as nossas vidas. Sempre há a possibilidade de se redesenhar, se reescrever, fazer de novo. Então, essa simbologia do Janeiro Branco tem a ver com o reinício, com o recomeçar. E aqui eu quero já, aprofundando um pouco mais nessa conversa, indicar um site que é o janeirobranco.com.br. Por que eu indico esse site? Lá nesse site eles falam um pouco dos propósitos da campanha do Janeiro Branco. Lá eles colocam alguns materiais, inclusive o pessoal aí que está no meio corporativo tem uma série de materiais gráficos, cartazes, ideias dentro das corporações. Esses materiais já estão prontos, então facilita o processo. Às vezes você fala, pô, mas a minha organização não tem condições de arcar com as despesas de uma grande campanha, ou eu queria
realizar esse espaço lá na minha igreja, numa ONG que eu ajudo, enfim. Ali no site da campanha do Janeiro Branco, você consegue acessar materiais que colaborem, vídeos educativos, enfim, que colaborem para a divulgação e a conversa desse assunto. O lema que o Janeiro Branco tem trazido é o seguinte: o mundo pede saúde mental. No contexto pandêmico, eu acho que essa frase nunca fez tanto sentido, porque, embora seja uma campanha que se inicia no Brasil e que ainda está restrita com essa simbologia de Janeiro Branco ao contexto brasileiro, na verdade, nós temos hoje uma discussão em nível mundial ocasionada pela pandemia do coronavírus. A OMS diz que, junto do contexto da pandemia produzida pelo vírus, nós começamos a experimentar uma pandemia de saúde mental. Alguns dados mundiais já apontavam para o número excessivo, bastante grande, bastante significativo, de pessoas em estado de depressão ou sofrimento relacionado aos transtornos de ansiedade. No caso do contexto pandêmico, a OMS já aponta que nós talvez não tenhamos as condições de oferecer socialmente, né, em termos de larga escala, o suporte necessário ou os recursos necessários para lidar com os efeitos dessas mudanças bruscas que a pandemia provocou. Bom, quando a gente está falando do contexto do trabalho, acho que todos nós que estamos participando desse webinário, de alguma forma, sentimos essas alterações na nossa vida, né? Os nossos espaços de trabalho foram retirados, as nossas práticas cotidianas, os nossos rituais foram, de repente, virados de cabeça para baixo, a nossa noção de tempo foi bastante alterada e afetada, os nossos vínculos mudaram, né? A gente passa a ter que dividir certos espaços que antes nós não dividíamos, e todos nós fomos testados e experimentamos, em algum nível, uma alteração nos nossos afetos e nas nossas emoções, seja pela percepção da elevação de um estado de ansiedade, seja pela alteração da qualidade do nosso sono, seja pela mudança dos nossos níveis de irritabilidade, seja pela percepção de que havia uma sensação generalizada de angústia, ou um sentimento de fracasso, ou um sentimento de impotência, ou um sentimento de desesperança, né? Então, quando a gente pesquisa sobre os impactos da pandemia, essas são descrições que têm sido bastante comuns. Em algumas situações, esses episódios foram pontuais, em algumas situações, esses episódios foram generalizados. E a gente tem feito pesquisas não somente com pessoas que têm estado em estado de sofrimento e adoecimento, mas conversado também com aqueles profissionais que estão em contato ou são responsáveis por liderar outras pessoas, responsáveis por cuidar ou escutar ou ouvir um número maior de pessoas, né? Porque esses profissionais também têm um olhar bastante significativo. E aí, na conversa com professores, com gestores, com líderes de equipe e com psiquiatras e psicólogos que estão na linha de frente, né, estão acolhendo essas demandas, o que a gente percebe é a necessidade de falarmos sobre esses estranhamentos, esses incômodos que nós estamos sentindo, porque as pessoas estão sofrendo de maneira individual. Muitas vezes elas estão se fechando a respeito, ou não querem reconhecer, ou não querem admitir esses estados de incômodo emocional, de sofrimento, de angústia emocional. E aí o que a gente percebe quando nós falamos com essas pessoas que ocupam cargos representativos, ou que têm o acesso à fala, e eles têm acesso a escutar o relato de várias pessoas, o que nós percebemos é que esses sentimentos, eles são sentimentos generalizados. E aí o fato da gente conseguir produzir uma fala pública sobre isso, de que a gente consiga se expor, de que a gente consiga relatar
essa dinâmica que nós estamos vivendo faz com que nós nos reconheçamos. E ao nos reconhecer, nós nos sentimos identificados. E ao nos sentirmos identificados, nós nos sentimos pertencentes a um grupo humano, nós nos sentimos humanos. Esse é o primeiro passo para que a gente possa se abrir para falar, para buscar ajuda e para conseguir, de alguma forma, conduzir as nossas vidas para um estado de superação, superação dessa condição que nos aflige. Então, de uma maneira geral, para iniciar esse bate-papo, eu queria trazer um pouco essa mensagem. O Janeiro Branco, ele visa abrir o diálogo, alertar, trazer o recado, informar e dizer que nós precisamos, neste mundo acelerado, nesse mundo corrido, nesse mundo onde nós muitas vezes mal temos tempo para parar e descansar, nós precisamos, em alguma medida, reduzir a velocidade desses processos e dar tempo para que a gente saia desse cotidiano ansioso que nos engole e que a gente consiga refletir, em alguma medida, as oportunidades e as possibilidades que nós temos para pensar a reescrita das nossas vidas, dessas condições de sofrimento, de mal-estar, para que no lugar disso a gente consiga colocar bem-estar, né? Que a gente consiga colocar leveza, que a gente consiga colocar diálogo e condições de realização nos espaços de trabalho e nas nossas vidas pessoais. Então, para abrir esse diálogo, vamos com essa pequena introdução, esse pequeno recado sobre o significado do Janeiro Branco. Legal, Alisson, bacana a tua explanação, porque acho que pouca gente tinha a noção, primeiro, do que era esse Janeiro Branco e a importância que tem e o tema que o Fórum Econômico Mundial colocou, que é o mundo pede saúde mental. E aí eu até queria, até para ser o primeiro a começar a fazer as perguntas aí, mas antes de fazer a pergunta, eu quero fazer uma conexão com essa questão do dezembro e essa transição mágica do dezembro para o janeiro, né? No dia 31 de dezembro, a gente tem aquela famosa síndrome de 31 de dezembro, né? A síndrome de 31 de dezembro, a gente faz um balanço da vida, né? O que aconteceu no ano inteiro, e vem algumas frustrações, porque no dezembro anterior, a gente estabeleceu um monte de metas, né? A gente colocou que a gente ia emagrecer, que nós íamos ler mais, que nós iríamos mais na igreja, que nós iríamos tirar algumas férias, ou seja, a gente estabelece uma infinidade de as famosas resoluções de ano novo, né? E aí temos 12 meses para se frustrar, né? Então, eu entendo que, como dezembro é um mês que, nesse balanço, gera alguma frustração, né? Nada como um janeiro que venha com a proposta de nos fazermos refletir e de buscar essa cura, né? Uma das coisas que eu queria trazer aí para você nos ajudar aí com as suas colocações, esse ambiente que nós vivemos hoje, né? Essa cobrança por produtividade, essa cobrança por ser ágil, a cobrança, inclusive, não só na questão profissional, mas na questão da estética, né? Então, eu estava até hoje conversando com a Fabrícia, né, que o pessoal, quando vai na academia, ele posta, ele tira uma selfie mostrando que ele está na academia, levantando peso. Quando ele está correndo também, ele faz questão de postar na mídia social que ele está cuidando da saúde física, né? É mais no sentido estético. Mas até hoje eu nunca vi ninguém postando uma foto no divã, né? Tirando uma selfie no divã, e ressaltando a importância que tem não só a saúde, também essa questão da saúde mental, né? Então, eu até gostaria que você, com a tua experiência, a tua vivência, que você nos falasse um pouco. É vergonhoso
As pessoas sentem vergonha de falar que vai no psicoterapeuta, que vai no psicólogo, que vai no psiquiatra. Elas têm medo de serem encaradas como loucas ou coisa assim. Bom, eu queria que você falasse um pouco disso daí, e um pouco dessa questão, dessa cobrança por performance, até porque eu vi recentemente uma matéria na Você RH, aliás, eu estou até com ela aqui, não sei se vai dar para ver, não dá porque tem fundo, mas a revista Você RH traz uma matéria chamada Produtividade Tóxica, e aí diz um pouco dessa necessidade de a gente performar além das nossas capacidades, né? E até faz uma menção, e hoje pela manhã eu vi a tua entrevista lá no Irineu, uma menção ao Medina e também a Simone Biles, né? Pô, essa cobrança por performance acabou levando a um estresse mental. Eu queria que você comentasse um pouquinho aí, e aí o pessoal que quiser começar a fazer a pergunta, pode fazer pelo chat, tá? E depois a gente vai lendo aí para todo mundo ver aí. Legal, Daniel, muito obrigado. Eu acho que esses dois pontos, assim, eu vou dividir em dois temas, né? Eles são importantíssimos para a conversa de hoje. A primeira questão é que acredito e acho isso muito benéfico que nós estamos num processo de transição de paradigmas em relação à nossa representação social sobre a saúde mental. Saindo de um polo onde a saúde mental está representada num polo negativo, indo para um paradigma onde a gente possa pensar a saúde mental em termos de um polo positivo. O que eu quero dizer com isso? Neste paradigma anterior, o que a gente vai ter é a saúde mental, o tema da saúde mental, associado à doença mental. Qual é a maior representação da doença mental? A loucura. Junto da ideia de loucura, a gente vem uma série de representações que acompanham essa representação. O louco em estado de crise e surto psicótico, o louco que é excluído para o manicômio, que está com a camisa de força, que é violento, ou uma ideia da loucura associada a uma possessão maligna, ou a loucura associada a alguma falha genética, alguma falha de caráter. Bom, essa é uma das grandes representações negativas da saúde mental associada à loucura. E aí, da loucura, a ideia de violências, explosões, enfim. Uma outra representação muito forte é a representação da melancolia, da depressão, onde o sujeito deixa de circular, fazer parte das atividades produtivas, a depressão como representação da incapacidade de amar, da incapacidade de trabalhar, e que muitas vezes esteve associada à falta de vontade, uma certa preguiça, um certo oportunismo. Quantos de nós nunca escutamos falar que psicólogo, a terapia que eu vou é terapia cheia de louça? Quantas vezes a gente não faz essa brincadeira? Depressão, vai carpir um lote. Enfim, a gente vai fazendo essas brincadeiras, às vezes de forma não refletida, por conta de um processo de reprodução cultural, e não percebe que cada vez que nós fazemos uma brincadeira dessas, nós fechamos a oportunidade ou a possibilidade de uma pessoa ao nosso redor vir se abrir a respeito dos seus sofrimentos e das suas dificuldades. Então, esse é talvez esse paradigma que a gente precisa superar. Bom, o que é essa ideia do sofrimento psicomental, da saúde mental, da doença mental, pensada pelo polo negativo? Não há superação disso. Isso é uma condição crônica, é uma condição que vai levar a pessoa que está sofrendo a um afastamento, a uma inutilidade, ou seja, nós, junto da ideia de doença mental, doença psíquica, vem uma série de representações que fazem com que a gente se espante, se assuste. E o sentimento mais comum disso, da pessoa que
se vê acometida desse estado de sofrimento, é o sentimento, como você trouxe, de vergonha. Vergonha porque, de alguma forma, eu me sinto incapaz, vergonha porque, de alguma forma, eu penso o que eu errei, o que eu deixei de acompanhar, de alguma forma eu sou menor do que os outros, eu tenho uma inaptidão, eu sou incapaz. Ontem eu fiz um post, né, que eu contava um pouco sobre a minha experiência de ser um paciente do transtorno depressivo, né? Eu acompanho o trato de uma depressão há muito tempo. Considero que eu tenho uma depressão estrutural, ou seja, eu convivo com um tipo de tendência depressiva desde a minha infância, e só fui perceber isso na minha vida adulta, e por muito tempo eu relutei em aceitar essa condição, porque eu achava que eu não poderia ser um bom psicólogo tratando da depressão. E eu lembro que uma primeira vez que eu fui pedir ajuda, na minha última grande crise depressiva, que foi durante o meu processo de doutorado, quando eu fui pedir ajuda, eu demorei algumas sessões para contar para o meu psicólogo que eu era psicólogo. Ou seja, até mesmo nós que tratamos, estudamos, discutimos sobre o tema, às vezes temos que nos de incapacidade, de vergonha, de frustração. E hoje eu fiz um processo que eu consegui ressignificar isso, e a minha principal fonte, de pesquisa, e onde eu tenho dedicado a atender com maior frequência, é a clínica da depressão. O que isso eu acho que possibilita? Possibilita que eu tenha uma escuta muito apurada do sofrimento daquele paciente. Eu desenvolvi uma empatia por essa escuta. E a gente tem tido resultados muito positivos em relação a isso, a essa abertura para escutar essa dinâmica, esse encadeamento do processo de adoecimento. Bom, que mudança de paradigma é essa? No contexto pandêmico, todos nós, de alguma forma, sentimos essas alterações. E aí a gente começou a conversar, falar, expor. As pessoas começaram a se preocupar, as empresas começaram a discutir o tema, as escolas começaram a discutir, as universidades começaram a discutir. E o que nós percebemos hoje? Que não há nenhum problema em assumirmos as nossas condições psíquicas e emocionais. Essas condições, elas são reversíveis. Nós desprendemos hoje, a ciência conseguiu produzir as ciências farmacêuticas, a psicologia com as suas tecnologias e com as suas técnicas, os exames clínicos. Nós desenvolvemos um instrumental capaz de promover a reorganização, a reescrita, a reestruturação emocional. Isso faz com que nós consigamos ter uma vida produtiva, ou como Freud diria, retomarmos as nossas capacidades de amar e trabalhar. Nós somos, então, capazes de voltarmos a nos sentirmos satisfeitos, realizados, importantes, recuperarmos a nossa estima e não perdermos vidas. A maior parte das pessoas só vai perceber o quanto o tema da saúde mental, da saúde emocional, ele é sensível quando nós, na nossa casa, perdemos alguém por um vício, por uma dependência química, ou, no caso extremo, por uma depressão crônica, ou por uma situação de suicídio. E aí não há mais o que ser feito nesse caso extremo, né? O que é verificar, então, esse novo paradigma? A ideia de que a gente não vai trabalhar com a saúde mental só quando ela está num estado cronificado, mas nós vamos virar agentes promotores de saúde e de bem-estar, para evitar os estados de cronificação. Nesse sentido, a gente passa a pensar positividade. E aí, o que costuma ter? Um movimento onde nós reconhecemos as nossas fragilidades. E reconhecer a nossa fragilidade não faz a gente menos especial, não faz a gente menos capacitado, não me faz um psicólogo, um gerente, um trabalhador, um colaborador menos importante ou menos capaz. Reconhecer as nossas fragilidades só nos faz
humanos, só faz com que nós nos reconhecemos humanos. E aqui eu vou começar a pular um pouquinho para esse exemplo dos grandes atletas. Que movimento importante que nós estamos experimentando, que é esse, daqueles sujeitos que estão associados à glória, ao topo, ao que há de melhor. A ideia, muitas vezes, de invencibilidade, nossos super-heróis e as super-heroínas que povoam o nosso imaginário. E quando eles dizem que, eu alcancei o topo do mundo e ainda assim não estou bem. Eu estou no topo do mundo, mas eu quero renegar, nem que seja por eu quero deixar de lado, eu quero parar, nem que seja por alguns instantes, para cuidar de algo que é mais importante do que todas essas glórias que eu alcancei, a minha vida. Essa mudança de paradigma, uma das coisas que eu propus ali hoje cedo com o Irineu, é que a gente venha reformular o conceito de alta performance, ou pelo menos compor uma representação social da alta performance que seja um pouco diferente. O que a gente identifica? Alta performance é o oposto da fraqueza. É uma resiliência que aguenta toda a dor. A alta performance é aquele sujeito, aquela pessoa que foi capaz de superar todas as fraquezas. Esse paradigma, ele é míope. Esse paradigma, ele é raso na sua visão. Ele não entende a dinâmica e o processo pelo qual a alta performance é alcançada. E aí eu gosto de trazer o exemplo do Usain Bolt. O Usain Bolt, para ser o atleta que correu mais rápido, a prova dos 100 metros, ele dizia, para que eu corra muito rápido, é preciso que eu durma e descanse bastante. O Usain Bolt dormia cerca de 11 a 12 horas por dia. Metade do dia dele, o atleta de alta performance passava descansando. Ou seja, nessa perspectiva, a gente vai relacionar alta performance não só com o momento da premiação, mas alta performance como um processo. Um processo que há vários recomeços, um processo que há momentos de descanso, um processo onde nós nos solicitamos ajuda, e um processo onde a alta performance a premiação não é dada somente ao indivíduo que está lá representando a vitória, mas quando a gente compreende o processo, a gente percebe que o sujeito da alta performance ele estava acompanhado de uma equipe, acompanhado de pares que os incentivaram, de pares que ofereceram estender a mão. Então, essa reformulação desse paradigma também é o paradigma negativo vê a doença como uma falha individual. O paradigma positivo vai pensar a promoção do bem-estar psíquico e social como um processo que é coletivo, onde nós nos ajudamos em rede. E aí a alta performance também sendo vista como alta performance de equipes, onde, claro, algumas pessoas vão se destacar nesse processo mais do que outras, mas a premiação é pelo processo ofertado da equipe, uma equipe que se ajudou, uma equipe que se reorganizou, uma equipe que ofereceu sustentação, uma equipe que forneceu rede, e que eu prefiro pensar mais na ideia da corrida de bicicletas, onde para um vencer, aquela equipe vai oferecendo apoio. Às vezes um está na frente, o outro está na frente, o outro está na frente, e eles vão, enquanto equipe, alcançar o sucesso. Então, acho que essa é uma reflexão que eu quero trazer aqui, que eu acho que vale a pena e que pode ser incorporada aqui no nosso ambiente corporativo, né? E que visa trazer um pouco esse estímulo da gente pensar, olha só, o bem-estar emocional, ele pode ser pensado numa lógica não só do evitar a doença, mas de promover o bem-estar, promover a saúde, promover o estado de alegria, promover estado de tranquilidade, promover estados de realização e sentimentos, né, de que nós somos importantes, nós somos capazes, sentimentos de estima. E para que isso ocorra, é necessário o fenômeno do reconhecimento. O que eu estou chamando a atenção é o seguinte: quando nós coletivamente nos reconhecemos que estamos com dificuldade, nós coletivamente também conseguimos reconhecer a possibilidade que nós temos de superar. O processo terapêutico, ele é, em alguma medida, esse processo onde a gente se vincula a alguém com sofrimento,
esse sujeito em sofrimento se vincula ao terapeuta e a gente reconhece nesse sujeito que não está reconhecendo em si mesmo as potencialidades dele sair. O ser humano é um ser gregário. Nós dependemos de reconhecimento. Só que esse reconhecimento, ele pode, muitas vezes, ser distorcido. Esse processo de distorção que leva, muitas vezes, a esse narcisismo social, né? Colocado nas redes sociais, e que tem muito a ver com esse paradigma de uma alta performance que, no meu ponto de vista, ele tem que ser superado por um novo paradigma de alta performance. Esse antigo paradigma é: eu, individualmente, só mostro os meus louros, eu não mostro o processo, não mostro nesse processo o quanto eu estava acompanhado, o quanto eu tive dificuldades e o quanto que eu preciso pedir ajuda. Esse narcisismo que a gente tem observado hoje, ele também apaga ou esconde os vários filtros, as várias luzes, os ângulos privilegiados. Ele não mostra e não apresenta o todo. Ele é sempre uma parte que quer assumir o todo, e ao assumir o todo, esse todo vindo da parte apaga as nuances das outras partes. A integralidade do processo das nossas jornadas tem a ver com momentos onde nós corremos, mas momentos em que nós aceitamos e descansamos. Diz o texto bíblico que no 7º dia Deus descansou. Até o perfeito precisou descansar. Então, acho que esse é um pouco o paradigma, acho que da promoção de bem-estar que a gente quer trazer aqui essa noite para que a gente consiga pensar, né, os nossos espaços onde nós circulamos, quaisquer que sejam, como espaços de acolhimento e de promoção de bem-estar, e não só de disputa e competição. Alisson, uma das coisas que a gente queria que você falasse um pouco para nós, foi até objeto de uma publicação interna na Apertools, né? Nós temos lá um programa chamado A Gente Adora Cuidar da Vida dos Outros, né? Mas é no bom sentido, é no sentido, é no sentido da saúde emocional, né? Da saúde mental, da saúde física, né? Então, o slogan nosso é a gente adora cuidar da vida dos outros. E nesse processo, a gente vem publicando algum material interno que leva a pessoa a refletir ou se aprofundar. E uma das últimas publicações foi sobre um tema que é um tema, de uma certa forma, novo, não é conhecido por muita gente, que é o tal do FOMO, né? Que é um acróstico de Fear of Missing Out, que é o medo de ser esquecido, né? E esse fenômeno ele acontece por conta da grande exposição que as pessoas hoje têm na mídia social e o desejo e o anseio de ser visto ou reconhecido. E aí, quando ele posta alguma coisa e essa postagem não chama a atenção, começa a surgir também um sentimento, eventualmente, de abandono, um sentimento de que as pessoas estão sendo injustas com ele porque não enxergou a beleza ou porque não comentou. Eu queria que você falasse um pouquinho disso, porque você tem lidado, sobretudo, com a juventude, né? Você é professor de uma galera que é uma galera que hoje está na universidade, então provavelmente está naquela faixa dos 17 aos 23 anos de idade. Isso tem acontecido muito nesse meio. Isso não significa que não aconteça com outras gerações também. Mas eu queria que você comentasse um pouco sobre esse fenômeno, o FOMO, e o quanto isso pode prejudicar, né? E como que a gente pode, inclusive, lidar com os nossos liderados, com os nossos filhos, com os nossos netos. Sei lá, a galera que está aqui é tudo jovem, tá? O único que tem neto aqui sou eu. Então, de qualquer modo, queria que você falasse um pouquinho sobre esse fenômeno, FOMO, Fear of Missing Out. Legal, Daniel. Acho que esse é um tema que está em voga, ainda não é tão... começou a ser conversado e que diz respeito aos nossos tempos, né? Eu costumo brincar que as
patologias, elas são históricas. Há fenômenos que são comuns, são traços que são humanos, né? Independente do período histórico, mas há nuances que são tomadas, ou forma como esses sofrimentos, ou esses incômodos, onde as questões existenciais são colocadas, tem muito a ver com o momento histórico, com as relações que nós estabelecemos, com as tecnologias, com o mundo que nos cerca. E o FOMO tem muito a ver com esse fenômeno aí, né, das últimas décadas. Alguns de nós aprendeu a lidar com as redes sociais, as mídias digitais, ao longo da vida. Outros de nós já nasceram embebidos nesse processo, né? A sua subjetividade se confunde com o desenvolvimento da sua subjetividade se confunde com o próprio desenvolvimento dessas mídias. Bom, o que a gente tem observado nesse processo? Antes de tudo, eu queria discutir um pouco essa nomeação, né? O medo de ser esquecido. Alguns estão tentando traduzir como o medo de estar perdendo, ou outros falando um pouco do medo de a perda das oportunidades. O que tudo isso significa é uma angústia diante de um mundo que me parece gigantesco, inalcançável, e que esse sentimento me provoca um sufocamento. O que é angústia? Sensação de aperto. Por toda a história da literatura, nós temos personagens que sentiram angústia, esse incômodo, esse aperto no peito. E uma das formas sociais que nós estamos sentindo é esse aperto no peito, essa angústia, esse incômodo, esse desespero, essa sensação de falta de ar, ou de estar correndo atrás de algo inalcançado, ou de algo que nós não sabemos como exatamente o que é. Esse fenômeno tem sido disparado nessa relação com as redes sociais. Medo de estar perdendo o quê? Ou de estar sendo esquecido do quê? De um emprego, de uma oportunidade de um emprego, sendo esquecido no seu espaço de trabalho, de um passeio, de uma relação entre colegas, de uma festa, de não estar com as pessoas. E o que chama atenção no FOMO é específico que essa sensação é produzida na hora que eu acesso a rede social, né? Que essa rede social ela estimula esse tipo de sentimento. Bom, tem duas dimensões. Uma dimensão que é mexer com o nosso narcisismo básico, a imagem que nós fazemos de nós mesmos. Em alguma medida, a literatura sempre trouxe essa ideia de que nós queremos ser lembrados. Eu acho que o caso mais clássico de alguém que quis ser lembrado pela história, e ele se encontra lá no oráculo, o oráculo pega e fala assim: Aquiles, você pode ter uma velhice saudável com a sua família, ou ir para a guerra e morrer na guerra, mas vai ser lembrado por todas as gerações. Bom, estamos falando de Aquiles aqui, a gente sabe qual foi a escolha dele, né? Morrer na guerra, mas ser lembrado. Isso quer dizer que há um elemento básico na nossa Constituição, que é a necessidade de ser reconhecido, a necessidade de ser lembrado. Isso faz parte, é um traço constituidor da nossa subjetividade. No entanto, o que as redes sociais estimulam e desencadeiam é uma forma patológica atual, uma forma que acaba gerando sofrimento, que é ser lembrado a todo momento, por todo mundo, a todo instante, ou acessar a lembrança dos outros, que aí também é um outro traço constituidor, né? Um é a necessidade de reconhecimento, e a outra é uma necessidade que alguns teóricos da psicologia evolucionista falam, que é a necessidade da fofoca, do conversar, do saber sobre o outro, né? Isso fortalece os laços gregários, os laços humanos, faz com que a gente se proteja. A fofoca tem uma função também, que é criar vínculos, fortalecer os vínculos. À medida que eu sei da vida do outro, o outro me pertence e o outro deve algo a mim. Enfim. Só que isso tudo de uma maneira disfuncional, porque quando a gente está falando desses comportamentos
que estão presentes na nossa vida, até pouco tempo atrás, algumas décadas, a nossa comunidade relacional se restringia a um número muito pequeno de pessoas. Era a nossa vila, a nossa igreja, o nosso grupo, o nosso campo, a nossa pequena cidade. Hoje, nós estamos falando facilmente, um jovem hoje, nas redes sociais, tem 15, 20, 25 mil seguidores. Gente, 25 mil seguidores é o tamanho de algumas cidades europeias no seu auge durante o Renascimento. Então, olha a desproporção que esse processo significa. Nós temos um cérebro que está adaptado por um tipo de relação e que hoje, pelas mídias sociais, nós alcançamos um número inimaginável. Isso gera um sentimento de impotência. Como eu dou conta dessa quantidade gigantesca de relações? Um outro elemento é a confusão entre informação e conhecimento. O que essas mídias, essas redes sociais produzem a todo instante é uma enxurrada de informação, mas informação não é conhecimento. Conhecimento tem a ver com uma trajetória, tem a ver com acúmulo, tem a ver com sedimentação, tem a ver com unidade, com história de vida. A informação é aquilo fora. E nesse processo de confusão entre conhecimento e informação, a gente fica muito afoito de saber as últimas informações do momento. Só que as informações, elas não se sedimentam, elas são rapidamente esquecidas, elas não deixam uma marca em nós. Quando, no lugar disso, nós deveríamos, talvez, optar por solidificar o nosso conhecimento. E aí, um pouco dessa explanação, eu queria dar algumas dicas para a gente lidar com esse sentimento, essa frustração, essa angústia provocada por essa quantidade gigante de informações. A primeira questão é: conhecimento é algo que a humanidade constrói coletivamente. Ou seja, nós somos uma parte insignificante do processo de construção de conhecimento. Cada um de nós dá uma pequena contribuição e acessa uma pequena parte. Isso é ficarmos tranquilos com a nossa dimensão real enquanto humanidade. E aí é aceitar que, por maior esforço que nós venhamos fazer, nós não somos capazes de conhecer tudo, mas nós somos capazes de trocar. Então, se eu não sou capaz de conhecer tudo, eu vou escolher as minhas prioridades de conhecimento. E que prioridades são essas? Os conhecimentos que vão me deixar marcas, os conhecimentos que vão me constituir. Informações, elas vêm e vão, elas passam, como o vento que a gente tenta pegar e não consegue. Conhecimento, ele se consolida como algo mais sólido. Priorizar as fontes de conhecimento, não de informação. E entender que nós não somos capazes de saber tudo e que talvez nem seja preciso saber tudo. Filtrar. Filtrar significa priorizar. Priorizar segundo os objetivos, segundo as metas que você estabelece para a sua vida. Filtra as horas de tempo dedicado às redes sociais. Filtra a quantidade de amigos, aqueles que realmente vão impactar de alguma forma, vão ter alguma importância, ou que tem algo a produzir em termos de trocas relevantes. Priorizar. Estabelece tempo limite. Tem uma experiência muito importante, muito interessante, onde eles colocaram 2 grupos de alunos. Um grupo de aluno era jogado com um monte de informações e um grupo de aluno era jogado com uma série de informações, mas segundo um roteiro. Após 4 horas de exposição a essas informações, foi perguntado para o grupo A e para o grupo B o que eles aprenderam. O grupo A, que não tinha um roteiro, não tinha um norte, não tinha para onde seguir, não lembrava do que eles consumiram nessas várias horas. O grupo B, que tinha um roteiro e que eles tinham direcionado o que é que eles iam buscar, selecionar naquele mundaréu de informações, eles foram capazes de comentar, falar e apresentar o que eles leram durante essas 4 horas. Isso é fundamental para dizer que conhecimento tem a ver com
o plano que eu estabeleço e o que eu quero alcançar e o que eu quero verificar da minha vida. No mundo das informações, eles são forças, várias forças, disputando a sua atenção. Quando várias forças disputam a sua atenção para vários lados, sabe o que acontece com o nosso corpo? Ele simplesmente fica imóvel e paralisado, porque cada um puxa para um lado, né? É aquela metáfora do burrinho que parou no meio do caminho, ele estava com sede e com fome. A comida e a água estavam na mesma distância. E ele ficou travado, porque as duas forças puxavam cada uma para o seu lado e ele ficou paralisado diante dessa situação. Então, o sentimento provocado essas mídias sociais, essas redes sociais, quando utilizada dessa forma, muitas vezes é o de paralisia, de incompetência, de frustração, de falta. Então, claro que esse é um fenômeno que a gente começou a estudar agora, a gente ainda precisa produzir dados, precisa se interar sobre eles, mas eu acho que essas são algumas pinceladas que podem ajudar a gente a encontrar pistas, né, para superação dessas condições ou dessas formas contemporâneas de sofrimento emocional, de incômodo emocional. Gostamos muito da sua explanação. Vamos deixar aí o povo perguntar um pouquinho, Alisson. Vamos ver se tem alguém que queira perguntar. A gente pode escolher alguém aleatoriamente, né, Fabrício? O que você acha, Fabrício? Posso eu perguntar já, então? Eu vou aproveitar para perguntar, então. Eu começo. Alisson, a gente trabalha na Pertus, empresa de tecnologia, é aquela doidura o dia todo mundo falando com todo mundo, e aí a gente percebe, pelo menos eu percebo, que às vezes no final do dia você está extremamente cansado, que você não quer nem ver um livro na frente. Tem alguma coisa aí alguma dica que você dá que a gente possa estar utilizando no nosso dia a dia para fazer essa descompressão aí de tanta informação e tanta tecnologia? Bom, obrigado pela pergunta, acho que isso é fundamental, e eu acredito que um pouco a ideia que eu quis trazer dos polos opostos que tentam alcançar uma certa forma de equilibração, ela pode ajudar a gente a pensar isso. Então, se a reclamação é muito ruído, muito barulho, muita conversação, de vez em quando a gente puxa a vara para o lado oposto, né? A curvatura da vara. A vara está muito curvada para um lado, a gente vai lá e puxa para o outro lado, para na hora que solta, ela faz... acha um ponto de equilibração. Isso significa que a produtividade em alta intensidade, ela tende a ter uma duração menor. A alta intensidade tende a ter uma duração menor. Por quê? Porque os nossos corpos chegam ao limite. O que a gente precisa lembrar é que a gente tem um limite de energia disponível e essa energia não é renovada por uma fonte infinita. Nós não somos redes, hidráulicas, né? Essas grandes usinas hidrelétricas, energias renováveis, né? Nós temos uma capacidade de estoque, de capacidade de renovação que é limitada. Então, acho que a gente pode começar. Tem um filósofo que eu gosto bastante, que é o Byung-Chul Han, que eu indico para vocês, que ele escreve sobre a chamada sociedade do cansaço. Ele fala que uma das características que a sociedade do cansaço perdeu é a capacidade de ritualizar. Vamos lembrar dos ritos. Os ritos religiosos, os ritos festivos, os ritos culturais, eles têm momentos de festividade, de explosão, de catarse, mas todos eles têm momentos de preparação, momentos de reflexão, momentos de silêncio, momentos de entrada e momentos de passagem. O que eu indico é que a gente, de alguma forma, volte a cultivar alguns cuidados estoicos, cuidados de bem-estar na nossa vida. Momentos de
aceleração, mas momentos de pausa, silêncio, escuta, reflexão, saída do cotidiano, uma conversação numa outra dimensão. Façam esses exercícios. Eu faço alguns exercícios que são assim, exercícios de me percebo às vezes que eu estou com a respiração acelerada. E aí eu paro, sento e preciso voltar a respirar no meu ritmo natural. Um exercício de visualização em slow motion. Lembra o filme Matrix? Imaginem que vocês estão naquela situação acelerada e você fala assim, peraí, deixa eu imaginar que eu estou vivenciando essa situação em câmera lenta. E aí aquele exercício que você faz de tentar se ouvir, ouvir os seus próprios órgãos, ouvir sua própria respiração. Isso é muito difícil de se fazer nas cidades contemporâneas, porque a todo momento o nosso corpo é levado a responder em estado de alerta, aquele estado selvagem de luta ou fuga. E aí o nosso corpo, a nossa fisiologia, ela responde como se ela estivesse ameaçada. E aí, de vez em quando, os ritos, eles nos lembram, claro que eles não resolvem tudo, mas eles nos lembram qual estado emocional que a gente deve buscar, que é o estado de pacificação, um estado de tranquilidade, um estado de silêncio, um estado de ócio. É lembrar que, como eu usei o exemplo do Usain Bolt, uma corrida de 100 metros na velocidade mais rápida que o humano pode alcançar, ela só é realizada porque há bastante descanso para fazer isso, né? Domenico de Masi tem falado de a necessidade do ócio. E o quanto nessa coisa que tem a ver com o FOMO, né? Essa necessidade de preencher os espaços, nós às vezes não damos espaço para termos o insight. Lembrando aqui do Daniel. Não damos espaço para termos o ócio criativo, ou para respirar e escutarmos o que nossos afetos e o nosso próprio cérebro, a nossa própria mente está dizendo em termos de capacidade projetiva, né? Então a gente tem a gente acaba se enganando numa produtividade distorcida, nessa produtividade tóxica, a gente acha que entregar mais é entregar mais rápido. Não. Entregar mais é aquilo que a gente consegue entregar com maior qualidade. Qualidade não necessariamente está vinculado a velocidade, a tamanho. Qualidade é uma propriedade de duração. O que é qualificado dura. O que não possui qualidade o suficiente tende a voar, rapidamente se perder. Então eu diria para a gente lembrar disso. Qualidade. Qualidade é incorporar conhecimento, não informação. Qualidade é fazer com disposição, né? Qualidade é ter todas as forças disponíveis para aquele processo, o que é diferente desse conceito de produtividade tóxica, onde a gente confunde grande quantidade com produtividade. Pinceladas, né? Não é uma resolução, mas pinceladas para a gente refletir junto aqui. Que ajuda. Alisson, o Júlio está querendo falar, Daniel. Quem? O Júlio está querendo fazer uma contribuição, a mãozinha dele está levantada. Então deixa ele fazer. Vamos lá. Manda aí, Júlio. Eu não tô... Tudo bem? Vocês estão me ouvindo? Nós estamos ouvindo e vendo você. Ah, que bom. Boa noite, pessoal. Boa noite, Alisson. Tudo bem? Boa noite, Júlio. Prazer conversar com você. Legal. Primeiro de falar, é um tema que a gente já está falando aí, que é de suma importância para a nossa geração, e eu acho que para as futuras, né, que ainda nem sabem que vão, talvez, enfrentar isso que a gente está experimentando agora. Então, é bem legal a gente tá abrindo aí esse espaço para falar sobre isso. A Fabrícia já começou a falar do mercado de TI, né? A gente na Pertools. E o mercado de tecnologia, ele oferece também uma ótica
representada pelo caos, né? Pela correria, assim como outros mercados também. Mas colocando aqui na nossa realidade, ou talvez na realidade da maioria, o mercado de tecnologia ele está sendo cada vez mais associado a essa representatividade de muita produtividade, como a gente já falou, e de caos, e de que isso é algo normal, né? Estão tentando normalizar esse descontrole. O que eu acho que faz parte do mundo que a gente está vivendo e das coisas, tem sim, acredito eu, um tom de normalidade nisso, mas, enfim, eu acho que às vezes as coisas começam a ser experimentadas de forma muito agressiva. A gente tem visto aí falar sobre a síndrome de Burnout, né? Que inclusive parece que agora ganhou um código, um código médico, se eu não me engano. Se estiver falando bobagem, por favor, pode me ajudar. Isso para mim, uma ação efetiva disso que a gente está discutindo aqui, né? Mas eu estou há algum tempo no mercado de tecnologia, 10 anos aí, ou um pouco mais, e coisas que eu ouço muito falar relacionada às emoções do profissional de agora. Expressões como salário emocional, inteligência emocional, né? O controle das emoções, o quanto o profissional de tecnologia precisa ter o controle, o domínio dessas emoções, porque, ao meu ver, né, controle e domínio são discutíveis, principalmente em emoções, mas eu queria que você falasse na sua visão e relacionasse um pouco o quanto, vamos mudar as palavras de controle para o domínio para as reflexões das nossas emoções, né? Tentar entender aquilo que a gente sente, o quanto isso pode apoiar a gente a ter uma saúde mental no trabalho mais saudável, né? Desse profissional que hoje precisa também olhar para suas emoções, para seu sentimento, tentar entender, e aí um profissional, por exemplo, com o seu trabalho, né, faz essa ajuda quando precisa, ou às vezes algumas pessoas em algum momento conseguem ir dando conta, dando sequência nisso sozinho, mas o quanto entender essas emoções e entender como você é emocionalmente, saber lidar com isso, pode te ajudar a ter uma saúde mental mais saudável. Obrigado. Bom, acho que a tua pergunta daria uma tese, né? Para responder, seriam necessários alguns anos de pesquisa e escrita, assim, para a gente articular uma série de conceitos aí que estão por trás da tua explanação, né? Eu acho que eu não do assunto, né? Mas eu acho que vou tentar fazer alguns apontamentos sobre o que a tua fala me toca, e eu não tenho a pretensão também de encerrar a conversa, assim, né? Mas eu queria fazer alguns apontamentos. Bom, embora haja uma certa vangloriação desse representante, ou dessa imagem, dessa representação social do workaholic, sujeito que não dorme, que dorme só 4 horas, e do workaholic ser representado como sujeito de sucesso. E aí, muitas vezes, o workaholic é ainda colocado como o cara do esporte de alta performance. Ele sobe montanhas, ele administra empresas, ele é CEO, ele fala várias línguas, né? Esta narrativa, essa representação, ela começou a ser questionada. Justamente por isso que eu trouxe, achei o exemplo dos atletas de alta performance que estão eles próprios falando, peraí, eu não quero ocupar esse lugar, porque essa história não é tão bonita assim. Ela é didática. O que tem se percebido agora é que este modelo de produtividade tóxica, ou este modelo de aguente o tranco a qualquer custo, ele é contraprodutivo. E eu não estou falando só de contraprodutivo emocionalmente. Ele é contraprodutivo economicamente.
as perdas relacionadas ao afastamento em saúde mental, as perdas de produtividade relacionadas ao adoecimento psíquico e mental já giram na casa de trilhões de dólares, segundo o Fórum Econômico Mundial. Quem está apontando para a contraprodutividade, o tanto que a gente está perdendo de potencial humano. Pensa um cientista que se afasta do trabalho porque adoeceu e desenvolveu uma depressão profunda. Pensa um médico que se afasta do trabalho, um CEO, um militar, o quanto de capacidade, de inteligência, de conhecimento foi perdido ou está deixando de ser utilizado socialmente, contribuindo socialmente quando um sujeito desse adoece ou comete um suicídio ou desenvolve uma doença psicossomática, acaba tendo, por exemplo, um AVC por conta de um estresse alto. E aí algumas pesquisas de longo prazo começaram a dizer: a gente perde em termos de capacidade criativa, nós perdemos porque vamos precisar gastar uma grana de saúde para lidar com essas pessoas. Chegou uma hora que essa produtividade tóxica não compensa mais economicamente. Eu não gostaria de fazer esse discurso. Eu gostaria de tocar as pessoas apenas pelo discurso ético. Nós não podemos produzir sofrimentos humanos porque nós somos humanos. Nós devemos criar uma comunidade de cuidado uns com os outros. Mas, se necessário for falado em termos produtivos, se tornou contraprodutivo. Os gastos hoje e a perda de produtividade, quando nós perdemos os nossos profissionais são afastados, e hoje as complicações por adoecimento psíquico e mental já são a terceira maior causa de afastamento, doenças do trabalho no Brasil. Quanto que está sendo perdido em termos econômicos aí? Dados do Fórum Econômico Mundial apontam que a cada $1 investido em saúde mental ou em saúde emocional, retorna em níveis de produtividade em $4. A promoção de saúde é recompensadora. Isso tem feito com que várias organizações passem a mudar o seu paradigma. Há 15 anos, o Fórum Econômico Mundial criou um GT responsável por discutir saúde mental no trabalho. Espera aí, quando os maiores empresários, as maiores corporações do mundo passam a se preocupar com o tema, é porque estava doendo no bolso ou alguma coisa chamou a atenção. E aí, quem já está no topo do processo entendeu que essa ideia de vou desgastar o sujeito até extrair tudo dele não vale a pena. O que tem um antropólogo inglês que estudou um pouco os trabalhadores na área das bolsas de valores. E aí o que ele percebe? Que esses trabalhadores, que muitas vezes são representados no cinema, ou fazem com que as imagens, façam com que o sonho de todo jovem, eu trabalho com jovens iniciando no processo de trabalho, eu quero ser um operador da bolsa, que esse é o que essa pesquisa desse antropólogo chamado David Graeber mostrou, e que faz com que ele chame esse trabalho de bullshit jobs. Olha que pesado. Por que ele fala isso? Assim, a média de pessoas adoecendo nesse universo é na casa de 40... As pessoas com 45 anos tiveram no mínimo um AVC. Alto índice de dependência química, de desenvolvimento de depressão, de suicídio, enfim, uma série de sofrimentos que vão sendo ocultados. A gente vê a dimensão glamurosa do processo. Só que, gente, há tanto investimento numa universidade, às vezes no mestrado, especialização, MBA, para o sujeito chegar ao topo da sua capacidade produtiva aos 45 anos. Se a gente promover saúde, a gente estica esse tempo de produtividade. Ao invés de perder essa pessoa nesse processo, ele pegar a aversão ao processo de trabalho, note, o sonho de várias pessoas que trabalham é se aposentar o quanto mais cedo, melhor. Isso significa que o trabalho tem sido realizador?
ou essas pessoas têm uma capacidade de inteligência, de conhecimento e de habilidades que podem contribuir para o mundo do trabalho até 80, 75, 70 anos de idade. E a longo prazo, em termos de acúmulo, ser mais produtivo. Bom, isso é uma discussão mais no campo econômico, estrutural e geral, que depende de forças sociais para mobilizar isso. Em termos individuais, eu acho que é pensar uma reflexão de a que custo? A que custo? Em algum momento, algumas vezes, nós precisamos fazer essas decisões na nossa vida. De falar assim, a que custo? O quanto isso está me custando, às vezes, em busca de uma promessa futura, de uma certa fantasia de que aquilo vai girar em algo, virar algo, né? Em termos mais individuais, eu diria que se abra. Embora o ambiente de trabalho às vezes possa parecer hostil, porque no fundo nós somos, em algumas corporações, levados a uma cultura de disputarmos uns com os outros, sempre há aquele colega, aquela colega de trabalho, aquele gestor que nós temos uma relação de confiança um pouco maior, ou quando não nesses espaços, em outros espaços, onde a gente tem os pares de confiança, né? Se abra, às vezes a gente fica nessa ideia de que não vão me entender, e às vezes quando nós nos abrimos, nós somos surpreendidos pela receptividade, pelo acolhimento. Se não há ninguém de confiança nesse sentido, procure um profissional de saúde mental, ou teu médico de confiança. Nem sempre vai ser necessário fazer uma terapia, às vezes o processo pode ser de esclarecimento, de entender isso. Práticas da vida mais básicas organize teu sono. Não há psiquismo que aguente sem um sono regulado. Mantenha uma certa rotina. Rotinas são protetivas. Se alimente com qualidade. Se exponha, principalmente os profissionais de tecnologia. É preciso regular os seus ciclos biológicos. Se exponha pelo menos meia hora por dia de à luz natural. Reduz as atividades intelectuais após às 8 horas da noite, ou atividades que exijam um alto grau de concentração. Enfim, nós temos uma série de práticas que podem ser adotadas no cotidiano, que façam com que a gente venha conseguir gerir minimamente as nossas emoções. Ao perceber que essas estratégias não estão dando certo, não estão sendo suficiente, procure a ajuda de um profissional qualificado. Hoje a informação tem sido disponível, os profissionais têm sido acessíveis, mesmo as pessoas que estão nos locais mais distantes. Hoje há plataformas online que têm oferecido esse serviço, esse atendimento a um preço possível, né? Não é mais a psicologia tem se aberto a uma discussão de não ser mais uma coisa só acessível às grandes, a pessoas com salários altíssimos. Conversar sobre o tema, porque o ato de perceber que nós estamos sofrendo, de alguma maneira, todos nós sofremos, isso promove uma identificação positiva. Alterar a cultura de trabalho, né? Nos esforçarmos para estimular práticas de agrupamento, pautados na troca, cuidado com a comunicação, alterar estilos de comunicação para estilos não violentos, estimular práticas de reconhecimento, de feedback dentro das organizações, evitar ficar muito tempo sozinho, evitar os comportamentos de isolamento, contar com nossas redes de apoio e ampliar as nossas redes de proteção. E, por fim, eu acho que uma das coisas importantes, que aí não dá para fazer individualmente, é, de alguma forma, tentar, isso é um debate mais social, construir condições de trabalho mais adequadas, né? Diminuir carga horária de salário, enfim, isso é um movimento que cada país, cada sociedade, cada agrupamento, cada categoria faz ao seu modo. Mas aí esses processos são processos que sempre demandam essa relação entre a mediação entre o meu individual, o meu local e o meu global.
individual, local e global, né? E aí a gente vai conseguindo ampliar esses processos. A gente não faz sozinho, vai fazendo junto. Alisson, nós avançamos um pouco aí, estava planejado até as 8 horas, mas o papo super agradável, acho que a gente ficaria aqui até as 9 da noite, mas a gente entende que as pessoas têm alguns compromissos. Nós somos gratos a você, a sua disposição de falar para o nosso grupo, né? Você já é da casa, já fez aí umas 3 ou 4 intervenções aí para nós ficamos muito agradecidos. Eu aqui estou muito feliz porque eu estou vendo aqui num dos quadradinhos, está escrito assim, Lene Carvalho. Ela deve estar com muito orgulho ouvindo o filhão falando aí, né? A gente agradece por a tua disposição, agradecemos a todos que participaram e que ouviram, e o que a gente espera é que agora a gente possa refletir, né, e começar a agir nesse sentido aí, dessa preocupação com saúde mental, né, e criar eco, né, nessa questão da mensagem que o Fórum Econômico Mundial coloca aí, o mundo pede saúde mental e contribuir, de estimular, de refletir e de ser um facilitador. Tá bom? Obrigado, Alisson, pela sua Muito contribuição. obrigado pelo espaço, obrigado pela atenção, gente. Qualquer coisa, estou à disposição aí, tá? Me inscrevam, me procurem aí nas redes sociais, estou lá no LinkedIn, no Instagram, aqui no Psicologia, e-mail aqui no psicologia@gmail.com. Me inscrevam, vamos continuar essa conversa, esse bate-papo. Legal, obrigada, viu, gente? Boa noite para vocês, obrigado a todos que participaram aí. E eu e a Fabrícia, a gente continua gostando de cuidar da vida dos outros, tá? É isso aí. Gente, até breve. Obrigada, Muito gente. obrigado. Até mais. Tchau.